Já viu quando você assiste aquela propaganda e de repente você sente despertar em você um desejo por saciar aquele delírio consumista? Por que isso acontece? E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente na área aqui no Brasil Escola, mais uma vez com você, e já te convido para se inscrever no nosso canal caso você ainda não tenha feito. Muito bem, você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, na sala de aula, o professor falando, ou mesmo alguém pensando sobre a questão da publicidade e dizendo para você que o objetivo do anúncio publicitário é te persuadir a adquirir algo, seja uma ideia, seja um produto. Certamente você já ouviu isso. E isso não está de todo errado, mas a gente vai analisar isso um pouco mais profundamente. Primeiro vamos definir aqui o que é persuasão. Persuasão é a capacidade argumentativa de fazer com que alguém mude a sua ideia em relação a algo e admita um novo posicionamento e assuma um novo ponto de vista ou haja de uma determinada maneira. Ou seja, a persuasão é o processo de convencimento do outro. A partir do momento que eu apresento argumentos ou que eu apresento elementos ali que são chamativos, eu vou fazer com que o outro se convença daquele ponto de vista que eu estou apresentando e com isso ele vai passar a pensar como eu. Basicamente, persuasão é isso. Como é que isso funciona dentro da publicidade? Na publicidade, na propaganda, de um modo geral, depois eu vou fazer uma pequena definição, né, desses termos aí, a gente tem a ideia de que o outro tem que passar a pensar da forma como eu anuncio. Se eu estou anunciando um produto, eu quero que o outro compre esse produto. Para isso, eu vou ter que recorrer a uma série de elementos. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso nessa aula aqui também. De fato, o anúncio que vende produtos, ele atende a essa necessidade do capitalismo mesmo. Ofertar produtos para gerar desejo e consumo que vai resultar em lucro. Então é uma continha muito simples e que vai funcionar perfeitamente. Então a gente entende que esse é um processo natural mesmo da propaganda. Agora, o que há por trás disso, né? O que a gente tem além desse processo de persuasão que já é o óbvio? O que existe que a gente não vê? Para conseguir chegar a atingir esses objetivos do capitalismo, a estrutura do anúncio publicitário comum vai contar, por exemplo, com cores vibrantes, né? Ou não, dependendo do tipo de produto que estiver sendo vendido. Outro critério importante também é o tipo de linguagem que vai ser usada. Você pode perceber que a linguagem utilizada na propaganda, de um modo geral, é uma linguagem informal, uma linguagem que chama a atenção do leitor ali pela proximidade. Isso é uma característica também muito recorrente aí dentro do anúncio publicitário. É comum também que se utilize dentro desses recursos, né, junto com esses outros recursos, as figuras humanas, né, por exemplo, de pessoas que representam os padrões de beleza da sociedade, artistas, gente que gera empatia ali, né, com o público, que vai fazer com que o público se convença de que aquela pessoa é uma pessoa confiável, né? Muitos artistas passam a representar essa confiabilidade, né, daquele produto. E também animais de estimação. Animais são muito interessantes, as pessoas costumam associar isso à fofura, a coisas bonitas, a coisas legais. Então, quando um produto tem um mascote, por exemplo, que é um animal de estimação, isso também gera empatia com o público. Ou seja, tudo isso tem o objetivo de deixar você à vontade para saciar o seu desejo, né? Aquilo tem todo o objetivo de mostrar para você, né, que aquilo é importante para você adquirir aquele produto. No anúncio escrito é muito comum também a gente ver o uso de imperativos, ou seja, verbos no modo imperativo que levam você a fazer algo, né? Esse modo verbal, ele sugere, ele influencia, ele manda, né? Então quando diz assim, compre, seja, faça, tá certo? Tem até uma música da Pitty, né, que ela repete esses imperativos típicos aí da propaganda. Então qual que é o objetivo disso, né? Levar você, influenciar você a tomar uma atitude em relação àquilo. Então assim, não é assim, você poderia adquirir esse produto, não, é adquira já. Né? Não é assim, quem sabe você pode comprar isso, não, compre agora. Vai ser alguma coisa bem taxativa nesse sentido. E aí as propagandas, além de utilizarem esse tipo de linguagem, né, informal e com o modo imperativo, é também comum que se utilize aí os recursos para poder vender comportamentos, porque às vezes o produto, pela imagem, não chama muita atenção, você não consegue comprar uma coisa
né, que não te chama atenção. Por exemplo, se você vê uma comida muito gostosa, vamos imaginar você que come carne, que gosta de frango, por exemplo, né? Então passa aquele frango, aquela imagem bem lenta, assim, com aquela fumacinha saindo, aquela casquinha bem tostada, né? Aquilo chama atenção, saliva, né? A gente fala, nossa, eu quero isso agora, eu quero comprar esse produto agora. Mesmo que às vezes o produto, na hora que você compra, não tenha nada a ver com aquilo que a propaganda vende, mas você fica muito influenciado por aquilo. Agora, como é que você vende um perfume? Como é que você vende um produto que você vai ver o perfume ali na TV, que ele não vai te chamar atenção, porque até o presente momento a TV não tem cheiro, né? Não tem como a gente saber como é que é aquela fragrância, não tem como a gente entender aquilo. Então você pode reparar, por exemplo, que as propagandas televisivas de perfume, elas tentam vender uma atitude, elas tentam vender um comportamento. Então, quando você vê aquelas montagens, e as propagandas são super interessantes, mas completamente incoerentes, né? Não tem muito sentido naquela peça, mas aquelas pessoas bonitas, né? Pessoas sempre modelos, padrões de beleza e tudo mais, e sempre com atitudes interessantes, porque o objetivo ali não é não vai te chamar a atenção mostrar o vidro do perfume, ainda que às vezes o vidro do perfume tenha, né, a embalagem seja super interessante e tal. Mas o que vai chamar a atenção é aquele tipo de atitude que está sendo vendida. Pensando aqui numa propaganda que não vende um produto especificamente, né? Mas aquela propaganda que pode vender um conceito. A gente pode pensar, por exemplo, numa propaganda institucional do governo que peça, por exemplo, para que a gente tenha um tipo de atitude dentro da sociedade. Como, por exemplo, ser sustentável, né? Evitar o desperdício de água. A estrutura da propaganda vai ser muito semelhante daquela que vende produtos. Só que agora a ideia é vender um conceito, né? Vender ali uma ideia para que você possa, a partir daquela ideia, né, ter um tipo de comportamento diferente. Então, toda vez que você tem algo que demande que a sociedade mude, a propaganda institucional, governamental, vai ter esse papel interessante. Porque a repetição daquela propaganda o tempo todo vai tornando aquilo mais natural para a pessoa. Então, por exemplo, se na sua cidade tem coleta seletiva de lixo, né, se passa um caminhãozinho, né, com a coleta seletiva de lixo, certamente você já assistiu a essa propaganda institucional que mostrava como é que fazia a separação do lixo. Então veja que o objetivo aqui não é comprar um produto, não é fazer com que você compre um produto, mas para que você mude seu comportamento. Então, a gente tem também essas propagandas que vendem esses conceitos e vendem essas ideias, mais do que simplesmente vender um produto. Agora, voltando para aquela ideia da venda de produtos, né? A gente estava falando aqui sobre a persuasão, né? E a gente pensa que é um processo natural, que é algo, enfim, eles estão ofertando o produto e eu compro se eu quiser, eu adquiro esse produto se eu quiser. Só que existe uma certa perversidade em alguns contextos. Por quê? Porque muitas propagandas vão, na verdade, deixar você humilhado. Vão dizer, na verdade, que você não é legal, que você não tem aquela coisa, portanto, você faz parte de um grupo de pessoas que não é interessante. E isso é muito ruim porque a gente não percebe, mas esse tipo de coisa está o tempo todo sendo dita pra gente. Você não é bonito, o seu cabelo não é legal, você não tá bem, o seu corpo não é interessante. As propagandas dizem isso pra gente todos os dias, o tempo inteiro, e a gente às vezes nem percebe, né? Porque aquilo vai sendo colocado pra gente aos pouquinhos. Esse tipo de informação que estão o tempo todo dizendo pra gente, você é feio, você não é legal, sua cor não é boa, o seu corpo não é interessante, você não é saudável, tudo isso sendo dito pra gente vai também criando em nós problemas psicológicos. Algumas pessoas vão ter problemas de autoestima, vão ter problemas com a sua imagem, né, por conta disso que vem sendo dito a todo instante. Basta a gente pensar, por exemplo, naquela propaganda de cosmético, né? E aí as propagandas são muito mais cruéis com as mulheres do que com os homens, mas se você pensar, por exemplo, naquela propaganda de shampoo, né? Que aí vai mostrar uma imagem em preto e branco com a mulher com o cabelo todo desgrenhado, né? Aquele cabelo que nem é daquele jeito, assim, mas coloca o exagero mesmo, aquela coisa bem desgrenhadona, aquela imagem em preto e branco, assim, bem feia, né? Em oposição a outra imagem colorida, em alta definição, e aquele cabelo leve, solto, bonito, né? Então, a gente vê que isso acontece com muita frequência. Existe uma manipulação dessas informações para fazer com que a gente haja de determinada maneira. Ou seja, a propaganda está humilhando a gente para fazer com que a gente compre os produtos. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando agora através de uma propaganda que passava antigamente de um carro que já não está mais em linha, que é o Fiat Stilo. Essa propaganda do Stilo é uma propaganda tão agressiva em relação a isso, que o slogan dela dizia o seguinte: estilo, ou você tem, ou você não tem.
Então é uma propaganda que coloca a gente numa situação de desconforto, porque ele era um carro de luxo, nem todo mundo tinha dinheiro para poder comprar aquele carro, né? Então, quando o nome do carro é estilo, você tem o trocadilho com a palavra estilo, que é algo que remete a alguém que é descolado, alguém que é bacana, alguém que, né, tem condições. Estilo ou você tem ou você não tem. Então, você não tendo aquele carro é como se você não fosse uma pessoa descolada. A gente às vezes não percebe isso, mas a propaganda o tempo todo humilhando a gente. Então, se você precisa fazer um anúncio publicitário aí para a escola, um trabalho da escola, alguma coisa nesse sentido, não se esqueça de recorrer a essas características que a gente falou anteriormente e também de se colocar no lugar dessa pessoa que tem como objetivo vender aquele produto. E aí, para isso, se for preciso você dizer que aquela pessoa não é legal, para que o seu anúncio seja convincente, você pode fazer isso, porque vai dar certo. É perverso, mas é assim que acontece. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de dar o joinha pra gente, caso você tenha gostado. Siga a gente aqui também nas outras redes sociais e acesse os links que estão aqui na nossa descrição para ampliar o seu conhecimento. Valeu pela audiência e até a próxima.